Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a nossa célula hoje um pouquinho diferente. Estou gravando esse vídeo para que a gente possa compartilhar o que está no nosso coração, uma mensagem para a tua vida, para a tua família, para o teu lar hoje. A gente teve algumas dificuldades técnicas para fazer a nossa conferência, como de costume, para a nossa célula, mas tudo bem. O importante é que a gente, como eu comentei, né, não passe em branco e que você tenha algo de Deus aí para a sua vida nessa noite. Você já deve ter percebido algumas vezes aí nas quartas-feiras que a gente não faz a célula, porque acontece na verdade um discipulado. Os nossos líderes, tanto de célula como os líderes da igreja, se reúnem para que a gente possa ter esse alinhamento realmente de toda a liderança e um discipulado com o nosso pastor Rogério e inclusive também o professor Ricardo, diretor da escola bíblica, trazendo aí algumas mensagens para o nosso coração. Então é sobre isso que a gente vai falar. Nos últimos 2 discipulados, o professor Ricardo trouxe aí uma passagem muito interessante, você certamente já ouviu, já conhece, que é Jesus anda sobre as águas, e eu espero que possa ser uma bênção para a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar com a gente depois no particular, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa igreja, tanto eu como a minha esposa Edilane, o pastor Rogério, a pastora Fernanda, nós estamos disponíveis, abertos, para que você possa compartilhar aí tudo que está no teu coração, amém? Se assim for o desejo que você tiver. O professor Ricardo trouxe o evangelho um pouco diferente do que eu vou trazer aqui. Eu vou falar sobre Marcos 6, que traz essa passagem, porque tem algumas questões ali que eu acho muito bacanas. A gente já inclusive trouxe no passado uma mensagem, o pastor também, nos cultos de domingo, a respeito de Marcos capítulo 6, não necessariamente dessa parte, mas dessa passagem, mas enfim, eu resolvi trazer novamente porque existem algumas coisas que me chamam muito a atenção aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa passagem, se eu não me engano, ela tem, além de Marcos e Mateus, que foi trazido no discipulado, também tem em João, se não me falha a memória. Acho que só Lucas que não traz essa passagem. Depois você pode ler também aí na tua casa para contextualizar, amém? Vamos lá, Marcos capítulo 6. Eu não vou ler a passagem toda, eu vou lendo alguns versículos e trazendo alguns destaques para que a gente possa trabalhar um pouco mais rapidamente para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, Marcos 6, verso 45. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Então, o primeiro versículo ele já chama um pouco a nossa atenção. Primeira palavra, logo depois do quê? Né? Então, você já percebe uma conexão. E isso acontece em todos os evangelhos, tá? Você vai ver que nos evangelhos segue exatamente a mesma ordem que a gente tem aqui em Marcos capítulo 6 e também as passagens, o final da passagem anterior se conectando com a passagem seguinte, né? Então, logo depois, Jesus ordenou os discípulos que subissem ao barco. E o que fica interessante aqui são duas situações, né? Além dessa conexão que eu já comentei, você tem Jesus insistindo ou até mesmo ordenando para que os discípulos subissem no barco sozinhos, sem ele. E algo que também não faz muito sentido racionalmente é o que acontece no final do versículo. Ele manda que subissem no barco os discípulos enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele mandava o povo embora, que tinha acabado de experimentar a multiplicação dos pães, os milagres realizados por Jesus e a mensagem que Jesus tinha trazido até o coração deles. Então realmente não faz muito sentido. Por que ele não contou com a ajuda dos discípulos? Por que ele não esperou? Falou para que os discípulos esperassem, para que a multidão fosse despedida, para que então eles subissem no barco, ou até que Jesus fosse junto com eles. Não faz muito sentido. Por que ele faria isso sozinho? Deve ter sido de uma certa maneira difícil, se é que existe alguma coisa difícil para Jesus, mas ele resolve despedir a multidão sozinho, enquanto os discípulos sozinhos vão ali para o meio do lago. E possivelmente até sabendo que eles enfrentariam a tempestade. Isso foi algo que o professor Ricardo destacou bem. Imagina que Jesus chama os discípulos enquanto eles eram pescadores, essa é a profissão deles, né? E como um pescador que viveu a vida inteira no mar, ou até mesmo no lago, como é o caso, ele sabe quando uma tempestade se aproxima. Então possivelmente eles olharam
ali para o céu e perceberam que talvez teria uma tempestade a ser enfrentada e que não compensava subir naquele barco racionalmente, como pescadores que eram, como donos de embarcação, né, como diz a palavra. E é interessante perceber que Jesus insiste. Então, verso 46, vamos entender um pouco mais aqui que a gente tem nessa passagem. Essa passagem vai do 45 até o 52. Verso 46, depois de despedir os discípulos, Jesus subiu a um monte a fim de orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Então aqui, novamente, né, trazendo um destaque dessa separação, onde a gente percebe muito claramente Jesus insistindo para que os discípulos ficassem sozinhos. Então, claramente, há alguma coisa aqui que precisava ser aprendida pelos discípulos, que Jesus queria ensinar para eles, mas existe aqui também, no meu entendimento, uma coisa um pouco mais particular, né? Algo que a gente pode perceber que Jesus queria realmente ficar sozinho. E aqui a gente traz a conexão com o capítulo como um todo, né? Não é o tema necessariamente da nossa mensagem hoje, mas para contextualizar, para que você possa entender a morte de João Batista, a gente tem ali em Marcos 6, falando do verso 14 até o verso 29, toda uma história em que acontece a morte de João Batista, né? E como isso é conectado com a passagem da multiplicação, porque o verso 29 diz que quando os discípulos de João, não os discípulos de Jesus, os discípulos de João souberam disso, ou seja, da morte de João Batista, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Existe ainda na sequência, se você continuar lendo, não tanto aqui em Marcos 6, um pouco mais em Mateus, essa percepção dos discípulos ainda relatando isso para Jesus. E qual que é a reação de Jesus logo na sequência? Por isso que é importante você ler todos os evangelhos, né, que trazem as passagens para que você consiga realmente contextualizar. E é interessante perceber que logo na sequência Jesus ele diz aos discípulos, nesse caso discípulos dele, para que eles se retirassem para um local mais afastado. Foi mais ou menos um pouco também do que a gente trouxe quando falamos sobre Marcos 6 aqui na célula, nas mensagens passadas, né, quando a gente falou sobre isso. Então, eu lembro que a gente falou bastante também, né, sobre o início do capítulo 6 ali, em que mostra os 12 discípulos sendo enviados em missão e como eles voltam maravilhados com aquilo que daquilo que eles tinham realizados, né, os discípulos, como eles tinham curado as pessoas e expulsado os demônios. E nessa volta, né, para ali o encontro com Jesus, Jesus ele percebe uma necessidade de se retirar, tanto ele como os discípulos também, devido a tudo aquilo que tinha acontecido, da missão que tinha sido realizada e muito provavelmente de um sentimento do Cristo que não é apenas Deus capaz de realizar milagres, todo-poderoso, mas que também vivia ali naquela situação uma condição de homem. O mesmo Cristo que chora pela morte de Lázaro é o Cristo que sente a morte de João Batista. Então ali ele tentava se retirar. Você sabe a história, quando eles tentam fugir, entre aspas, ali da multidão, persegue eles a pé mesmo e encontra eles do outro lado, e ali Jesus se compadece. É isso que diz a Bíblia, né? Ele se compadece daquela multidão, então ele resolve curá-los, ele resolve ministrar o coração deles, ele alimenta o corpo e alimenta a alma. Alimenta a alma com a mensagem e o corpo deles com a multiplicação dos pães. Então é algo realmente maravilhoso. Pois bem, contextualizado toda a história ali de Marcos capítulo 6, vamos dar continuidade ali ao verso 48, para a gente voltar aqui para a questão de Jesus andando por cima das águas. Então, nesse processo de separação que era necessário dentro de um sentimento do Cristo, que às vezes você precisa entender essa questão, às vezes nós criamos uma dependência muito grande da nossa liderança. E eu não estou falando que isso não seja algo positivo, você compartilhar tal, mas vai chegar um momento, e a questão não é necessariamente algo sobre necessidade, mas é um momento, é o que a gente chama de maturidade. Vai chegar um momento em que é importante entender aquilo que é a tua missão.
né? Jesus tinha uma missão aqui na Terra e ele sabia muito bem a missão, mas ele entendia também a necessidade dos discípulos compreenderem a missão deles. Então é por isso que ele inicia ali um processo onde a gente vê Jesus enviando os 12, onde a gente vê Jesus partindo, multiplicando o pão, mas entregando para os 12, onde a gente vê o próprio Jesus antes da realização do milagre, falando para os discípulos, por que vocês não dão de comer para essa multidão? Então ele entrega o pão para os 12, é algo que a gente já destrinchou bem aí nos cultos do nosso pastor Rogério, nas células, exatamente dessa percepção da necessidade de ação dos discípulos, né? E finalmente, o que é extremamente significativo, o que sobra 12 cestos cheios, né? Então essa passagem aqui é muito enriquecedora, a gente entender da necessidade de nós nos desprendermos de certas coisas que nós temos como conceito dentro da nossa vida, né? Tanto dentro do nosso ministério, até como na nossa vida profissional, como eu já citei, aqueles que eram pescadores, onde Jesus dá um direcionamento e muitas vezes nós precisamos entender isso para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa vida particular. Então, naquele momento, existia ali uma necessidade realmente que eles fossem para um lado e Jesus para o outro. E verso 48, digamos ali, Jesus nos socorrendo, né? Porque ele nos envia, mas ele não nos abandona. É isso que nós precisamos entender. A maturidade é um processo, inclusive a pastora Luciana comentou isso no domingo, pregou com muita autoridade sobre a semente, né? Se você não assistiu, depois você pode ir lá no canal do YouTube do pastor Rogério. Foi uma bênção, tem sido uma bênção as mensagens da pastora Luciana, e ela comentou exatamente dessa questão da maternidade com relação ao filho, né? Existe algo que, assim, uma frase que ela diz que é muito dificilmente de entender, principalmente para a mãe, né? Que parte do processo da maternidade é entender que cada vez o seu filho vai ser menos dependente de você. E isso passa também pelo processo do discipulado do Mestre Cristo na relação com os discípulos, da necessidade deles entenderem que a dependência dentro do processo de fé não é a mesma coisa do que a presença necessariamente de uma liderança. Existem alguns momentos que a tua missão ela vai ser de uma determinada maneira diferente da minha missão, e que talvez você seja enviado para um processo de liderança ou daquilo que é a tua característica, a tua missão, algo que não pode existir uma dependência do pastor Rogério, assim como aquele líder, naquele momento Jesus Cristo entendia que em algum momento ele não estaria mais com eles fisicamente e que eles precisavam entender a necessidade de seguir sim aquilo que é a ordenança, aquilo que Jesus insistia para que eles fizessem, mas que também eles tivessem fé naquilo que era o propósito que Deus tinha separado para a vida deles. Então, verso 48, como eu disse, ele nos envia, mas ele não nos abandona. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contrário. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passando adiante deles. Parece que mais ou menos ele faz um último teste, né? No sentido assim, olha, a questão era ir até o outro lado, a questão era atravessar até o caminho, né? E Jesus, com muita tranquilidade, faz isso, né? Ele estava já passando adiante deles, né? Exatamente trazendo mais uma vez essa sensação de que eles precisavam entender a necessidade de cumprir a própria missão e de não ficar apenas preso naquilo que era a missão de Cristo. Nós temos aqui um comissionamento, né? A gente fala muito sobre isso, né? Onde você tem objetivos que chegam dentro de um mesmo propósito, né? Eu não quero dizer aqui para você que você em um determinado momento não vai mais precisar da igreja, que você vai sair da célula, que você não vai mais estar ali em comunidade com o pastor Rogério e as outras pessoas que são os teus líderes. Mas é importante entender que em algum momento esse comissionamento não significa a mesma missão. Comissão, ela significa uma missão em comum, onde a gente tem objetivos que são voltados para um mesmo alvo, mas são paralelos. Eles não são dependentes, unificados. Então existem coisas que só você vai poder fazer. Existem missões que só você vai poder cumprir. E eu posso orar junto com você e estar junto com você dentro de um mesmo espírito, mas a ação
Chegar do outro lado é algo que Deus colocou sobre a sua vida, é algo que o pastor comentou, inclusive, lembrei agora no nosso discipulado, que foi uma bênção também, é algo que ele trouxe ali no final para complementar, que aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida, você não tem mais nem a necessidade de orar a respeito disso. Deus te disse uma palavra, Deus te deu algo dentro do teu coração, e se você realmente aceitou isso sobre a sua vida e tem fé que é algo de Deus para você, você não precisa mais duvidar disso. E não duvidar significa também que necessariamente a gente não vai ficar mais orando para que aquilo aconteça, porque já é algo de Deus estabelecido para a nossa vida e no tempo dele vai acontecer. Então nós não precisamos temer, né? A gente simplesmente tem que ter fé que é algo de Deus para a nossa vida e que vai se cumprir. Então, Jesus passando ali adiante deles, né? Eu acho que no último teste para que eles entendessem que eles eram aqueles que tinham sido enviados em missão, eles eram aqueles para os quais ele desafiou para que alimentasse a multidão, eles eram aqueles que Jesus entrega o pão partido para que alimente a multidão, eles eram aqueles que levantaram 12 cestos cheios. Dentro de uma única passagem, Jesus mostra que eles eram aqueles que tinham uma missão. Entenda qual é a tua missão, não tenha medo. Então, Jesus não te abandona, mesmo te enviando para uma missão. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, já fazia tempo, né? 3 às 6 horas da manhã foi outra coisa que o professor Ricardo trouxe para nós, um entendimento. Ele despede os discípulos, a multidão, no final da tarde, e os discípulos estão ali entre 3 e 6 horas da manhã. Então, quanto tempo será que eles ficaram remando, tentando lutar contra a tempestade? E muitas vezes é uma coisa que nós tentamos vencer na força do nosso braço e não entendemos que às vezes as situações não acontecem na nossa vida por causa de coisas que estão no nosso coração. Por causa de entendimentos que nós travamos dentro da nossa mente. O pastor Rogério costuma dizer que são cadeias mentais, né? Então, às vezes, você pode até estar fazendo a coisa certa, porque você sabe como fazer. Aqueles homens eram pescadores, eles sabiam muito provavelmente, já estiveram em situações como aquelas e sabiam como vencer uma tempestade. Mas acontece que o que Jesus está tentando ensinar não é necessariamente como vencer uma tempestade, e sim algo que precisava existir dentro do coração deles. Algo que precisava mudar dentro da mente, dentro do espírito. Então, andando por cima da água, Jesus chega ali depois de deixar eles um tempão e possivelmente até intercedendo, foi algo que a gente comentou também no discipulado. Jesus estava lá possivelmente intercedendo Deus, que eles consigam entender qual é a missão deles, que eles consigam entender que eles têm poder, autoridade sobre essas coisas, porque isso foi dado pelo Pai a Jesus, e Jesus deu isso ali, quando ele comissiona os discípulos no começo de Marcos capítulo 6, você percebe claramente Jesus transferindo algo que existia na vida dele, para que os discípulos também fossem ali aos povoados ao redor e fizessem aquilo. É por isso que eles curam os demônios, os doentes, é por isso que eles expulsam os demônios, porque Jesus tinha colocado algo sobre a vida deles. Então, o que Jesus desejava naquele momento não era que os discípulos conseguissem vencer uma tempestade, eles já sabiam como fazer isso, porque eles eram pescadores. O que Jesus tinha dentro do coração é que eles conseguissem entender dentro da mente aquilo para o qual Jesus estava os enviando, a missão para a qual eles estavam sendo enviados. Então, verso 49. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Então veja só, não apenas não existe um entendimento com relação à missão, também não existe um entendimento com relação àquele que os envia para a missão. Porque o próprio Jesus, com o qual eles estavam vivendo há tanto tempo, e que certamente era aquele que não apenas tinha enviado eles para essa missão, mas era um sentimento de amor, de mestre, de discipulado, e eles confundem um mestre com um fantasma. Você percebe que é algo que não é realmente racional. Existia ali a necessidade de um ensinamento, de uma cura espiritual. Porque quem é que confunde o próprio mestre com um fantasma? Eu sei que a situação era assustadora e que eles possivelmente estavam prestes a morrer, mas eles tinham acabado de voltar de um milagre. Coisas sobrenaturais
aconteciam o tempo inteiro na vida daqueles homens, estando ao lado de Cristo. Então era algo que precisava mudar dentro da mente. Volto a dizer isso. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo, coragem, ou algumas versões dizem, não temas, né? Sou eu, não tenham medo. Aqui até um adendo em algumas passagens, em outros evangelhos, essa não fala, mas mostra ali aquela passagem que Pedro fala, se és realmente Jesus, ordene para que eu ande também por cima das águas, né? E Jesus fala, venha, e ele vai e começa a afundar e Jesus resgata. Então você percebe até alguns níveis ali diferenciados, né, entre os discípulos, né? Alguns confiando mais, alguns entendendo mais, outros entendendo menos, mas ali todos dentro de um processo de comissionamento da parte de Cristo. Finalizando, verso 51, subiu no barco com eles, e o vento se acalmou, e os discípulos estavam completamente apavorados. Mesmo depois, você percebe que a questão não é apenas o fantasma, a questão não é mesmo nem a tempestade, porque a tempestade já tinha acalmado. E mesmo assim eles estavam apavorados, porque eles já sabiam que era Cristo, então não era mais uma questão de fantasma. E a tempestade já tinha passado, então não era uma questão de tempestade. Mesmo assim eles estavam apavorados. Aí você pode dizer, ah, Davi, mas era por causa de tudo aquilo que eles tinham passado. Independente disso. Eram homens que viviam o sobrenatural diariamente. E a mente deles, e aqui a gente chega na conclusão de tudo aquilo que a gente estava falando, que comprova realmente todo o entendimento de um processo de Marcos 6 e de uma passagem que não é apenas 5, 6 versículos, mas que é toda uma construção de caráter na vida daqueles homens. Verso 52. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. O que, o que é que tem a ver o entendimento com relação ao milagre dos pães? O milagre dos pães não é alimentar o povo? Ou não? Será que o milagre dos pães é aqui que a gente realmente conecta uma situação com a outra? O importante é a gente entender que o milagre dos pães não era sobre alimentação. Não era sobre um povo que estava lá, sim, carente, precisando da cura, do milagre, da palavra de Cristo. Mas, muito provavelmente, o que era importante entender aqui é que o milagre que era necessário era uma mudança de mentalidade. Por tudo que estava se construindo aqui desde o início, dos discípulos sendo enviados em missão por Jesus, até mesmo da morte de João Batista, que de uma certa maneira contribuiu para esse processo de afastamento entre Cristo e os seus discípulos, do processo de multiplicação dos pães, em que o mais importante a gente começa a perceber que não se trata daquilo que foi multiplicado, do alimento ou da alimentação de um povo, ou do ensino que eles tiveram, a gente começa a perceber que na verdade o importante era aquilo que precisava ser tratado com os discípulos. Não desmerecendo uma situação em prol da outra, mas uma coisa que a gente simplesmente ignora por tanto tempo. Recentemente a gente começou a aprender isso nos cultos de domingo. Então, a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. É importante a gente entender algumas coisas, já vou finalizar porque o vídeo está ficando bem longo. Mas é importantíssimo a gente entender algumas coisas para a nossa vida. O processo de maturidade dentro da nossa vida cristã, ele precisa passar pelo entendimento de uma dependência que às vezes é prejudicial. Quantas vezes a gente ouve, né, as pessoas falando assim, tem uma pessoa doente lá no meu trabalho, vou encaminhar para que ela receba uma oração do pastor. Vou mandar uma mensagem para o meu líder de célula, para o meu líder de grupo missionário.
Existem missões que são tuas. Nós estamos sim em comunhão e não significa que dentro desse processo você vai deixar de frequentar a igreja ou que você não vai mais ter um relacionamento com aqueles que são os teus líderes hoje. Paz na fé, uma liderança espiritual. É como eu disse, não existe abandono nesse processo. Mas existe a necessidade de maturidade. E uma maturidade em que você é enviado para aquilo que é uma missão de Deus para a sua vida. E veja só, não se assuste com isso, porque aqui os discípulos, entenda qual que era. Eu não vou tentar nem minimizar e nem também te assustar, tá? É importante entender aquilo que é para você. Porque não tem como a gente criar uma regra aqui e que vai servir para todo mundo. É importante entender que a missão daqueles homens era algo que Jesus sabia o que eles passariam. Então, a maturidade era algo extremamente necessário. Ela é necessária para todos nós, mas para aqueles homens, Jesus sabia o que eles passariam. E por isso que ele não dá muita possibilidade, não tem muita firula. E para alguns de nós, talvez o processo seja dessa maneira. Você talvez ainda se vê num entendimento onde talvez dá para pegar mais leve, mas entenda, e aqui eu preciso chamar a tua atenção, que o processo da maturidade é uma evolução constante. Não é uma chave que você vira um dia e tudo passa a ser de uma determinada maneira. Deus já tem uma missão para a sua vida e um propósito para você hoje. Se existe uma pessoa pela qual você se sente tocada para realizar uma oração, para direcionar algo de Deus para a vida dela, deixa Deus usar a sua vida. Essa é uma missão para a qual Deus, Jesus, já está enviando você. Eu estou aqui junto com você, em oração e até em ação, se necessário for. Porque, às vezes, nós temos também a nossa necessidade. Eu corro lá para o pastor e falo: pastor, tá difícil, eu preciso de ajuda na situação. Isso não tem problema. Mas não fuja daquilo que é a tua ação, daquilo que é a missão que Deus colocou sobre a tua vida para que você faça a diferença na vida das pessoas. É um processo de maturidade que gera independência. Mesmo nós sendo totalmente dependentes daquilo que é a ordem de Deus sobre as nossas vidas e entendendo dentro de um processo de fé, nós também somos independentes o suficiente para romper e para ir além, para aceitar aquilo que foi colocado sobre nós e para viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. E dentro desse processo de maturidade, além dessa questão de romper num processo de fé para viver a tua missão, existe também uma quebra de paradigma daquilo que nós construímos até aqui. Como eu disse, aqueles homens que foi destacado inclusive no discipulado, né, eles eram pescadores. E olhando para o céu, muito provavelmente eles sabiam o que enfrentaria. Qual seria a tempestade que eles viveriam à frente. Mas nós estamos debaixo da palavra de Cristo. Então, quebre os teus conceitos e preconceitos e viva tudo que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus não é fantasma. Não importa qual foi a missão que Ele te deu e qual é a dificuldade ou a tempestade que você está vivendo. Jesus é o nosso Senhor e Ele nos ama a ponto de perceber que dentro de um processo de maturidade nós precisamos ir. Nós precisamos subir nesse barco. Ele vai insistir com a gente, Ele vai ordenar para a gente. Não tenha medo. Jesus te ama. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Se você tiver qualquer situação, quiser conversar, a gente está à disposição. Um abraço. Deus abençoe. Valeu.